Olá para você de casa, do trabalho, onde quer que esteja. Estamos mais uma vez aqui pelo nosso glorioso canal 26 UHF, TV Indaiá, no ar com o Papo Livre. E eu vou ter um Papo Livre hoje com um queridíssimo amigo de infância que está lançando o livro Marketing Sem Cera. Edson Goulart, grande feio, o apelido dele na juventude e na adolescência era feio com PH. Né? Ele ainda assinava, feio com PH. Grande Edson, prazer ter recebido você aqui, cara. Prazer é meu. Felicidade em revê-lo. Pois é, faz tempo, né? Faz tempo. A gente só se falava agora ultimamente por Facebook, coisa e tal. E um outro detalhe muito importante, a mãe dele foi a minha primeira professora, a dona Gelsi, que coisa que eu tinha só 5 aninhos, 6 aninhos, tem aí uns 40 e poucos. Faz pouco tempo. Tem uns 44 anos isso aí, 45. Edson, por que marketing sem cera? Então, na verdade, eu emprestei o termo sem cera da etimologia da palavra sinceridade. Diz a lenda, né, que os romanos antigos, quando iam encomendar suas obras de arte, suas esculturas, eles conhecendo as sacanagens dos escultores de passar cera nas falhas, eles já avisavam, sem cera, hein? Então, eu emprestei esse termo, a origem da palavra sinceridade, até porque eu não escreveria um livro chamado Marketing Sincero, porque não é exatamente essa a ideia. A ideia é sensibilizar as empresas para o comportamento do novo consumidor, que está, obviamente, todo mundo sabe que está cada vez mais exigente, mas em especial com relação à postura de transparência e sinceridade das empresas. Então, não é, obviamente, um olhar romântico sobre a questão, é um olhar realmente científico, mas alertando que as empresas têm que estar um pouquinho acima da exigência do consumidor com relação a esse tipo de postura. O Edson, para quem não sabe, ele é consultor de empresas, palestrante, publicitário, e você começou com a publicidade, né? Isso. Eu costumo dizer que eu nasci na propaganda e me criei no marketing. Certo. Né? E justamente tem muito a ver com o livro, porque eu, assim, como publicitário, eu acabava falando muita coisa, obviamente que nenhum publicitário faz teste de qualidade com os produtos que ele representa, mas eu fazia muita propaganda que a hora que eu descobria eu estava mentindo, né? Entendi. A mentira faz parte do nosso dia a dia em todos os níveis, mas justamente pelo incômodo que eu sentia, eu resolvi então fazer com que a mentira virasse verdade. Aí a hora que eu me vi, eu estava fazendo marketing, porque o grande ideal do marketing é que ele seja que ele cuide da estrutura. Então, eu posso dizer que a propaganda é um dos pontos da conjuntura. Então, você realmente vai transmitir para o consumidor, estimular o consumidor algo que o marketing já fez no produto. Tá. Então, quando eu falava, por exemplo, atendimento personalizado, e eu ia testar para ver se o atendimento realmente era personalizado, e eu via que não era, então eu comecei a tentar mudar o atendimento, ou seja, o produto. E aí, a hora que eu me vi, eu estava fazendo marketing. Na época, eu era muito jovem, eu não sabia exatamente o que era esse tal de marketing. E aí eu vi que realmente o marketing é a alma do negócio e não a propaganda. Não a propaganda, como se diz. Uma coisa interessante, que assim como o Edson, eu também, quando comecei no jornalismo, eu comecei pela porta dos fundos. Quer dizer, eu fui primeiro trabalhar no jornal, comecei lá no glorioso Periscópio, comecei como repórter e depois eu fui para a faculdade. Aí na faculdade, na academia, que você começa... Então o pessoal que está lá, que está entrando, fala, nossa, é assim que faz? Eu chegava e falava, nossa, é assim que chama? Que você já fazia. Quer dizer, é o processo inverso, né? Exato. E me diz uma coisa, como é que você está avaliando essa questão do marketing hoje? Porque hoje o consumidor, ele tem o tal do iPhone na mão, o smartphone, melhor dizendo, que é tudo. A coisa que menos a gente usa ali é o telefone, mas ele é principalmente uma câmera fotográfica e mais do que isso, um acesso imediato à rede mundial de computadores ou à internet. Então ele passou de simples consumidor passivo para um consumidor ativo, porque ele também é mídia. Ou seja, ele está no lugar, ele registra uma coisa e ele põe no ar naquele instante. E aí as pessoas que o seguem, ao mesmo tempo, vão propagando essa ideia boa ou ruim. Então, hoje, para se fazer marketing,
é uma coisa delicada. Tanto é que surgiu o tal do termo marketing digital, porque o marketing é marketing em todo lugar. O digital é porque ele está migrando para essa nova plataforma. E aí as pessoas não se dão muito conta disso. Acham que isso é bobagem. O cara chega num barzinho lá, é mal atendido, fala, pô, tô aqui no bar do João, que droga de atendimento. E às vezes, se puder, até ter uma fotografia do prato mal feito, com um troço esquisito ali. Quer dizer, como é que isso passa pela cabeça do empresário? Então, na verdade, é justamente essa é a questão do sem cera. Do sem cera. Né? Então, o marketing, quando você utiliza uma filosofia de transparência, a empresa ela começa a se blindar com relação aos chamados haters, que são justamente os consumidores ou não que estão nas mídias sociais e são, hater significa odiador, né? Então eles manifestam o seu ódio com relação à marca, ao produto, no extremo oposto nós temos os fãs. Né? Hoje em dia você vê muito isso, Microsoft e Apple, por exemplo, você vê fãs de um que são haters de outros. Então, a mídia social, de maneira geral, influencia enormemente. O Elbio Silva, que é um grande amigo, que foi leitor crítico do livro, ele fala uma coisa bastante interessante. Se a empresa ainda não está nas redes sociais, talvez já esteja. Né, na boca do povo. Na boca do povo. Então ela precisa estar por uma questão até de monitoramento de marca. E quando a empresa ela tem uma postura já proativa no que diz respeito ao sem cera, né, a postura sem cera, isso já dificulta de certa forma esse tipo de ataque. Agora, ninguém está livre desse tipo de ataque. Não tem por onde. E o consumidor hoje em dia, ele tem um advogado, na verdade, e especialista em comunicação, chamado Javier Cremades, que ele, inclusive eu cito ele no livro. Ele escreveu um livro chamado Micropoder, que é justamente para falar do novo consumidor, dessa postura do novo consumidor. Cada consumidor tem o seu micropoder, e esse micropoder influencia outros consumidores. Então, é justamente essa a essência dessa visão, dessa provocação que eu estou oferecendo para as empresas, para os gestores, no sentido de pensar que o consumidor ele tem esse micropoder, ele influencia e é influenciado por outro grupo de consumidores. Essa troca acontece de forma assim completamente sem controle da empresa. Então ela tenta, né? Esse é o grande lance. E assim, essa figura hoje do consumidor conectado faz com que você deixe de pensar o que nós chamamos de mass media, que é a mídia de massa, que era o que a gente via muito no nosso tempo de adolescente, que era o que é mídia? É TV, rádio, jornal e revista. Ponto. Né? Ponto. Hoje em dia você tem que falar do self-media, que é aquele contato direto da empresa com o consumidor, e é um contato único. Tanto que eu lembro que a gente, quando criava mensagens publicitárias, ou quando a gente trocava ideias com pessoas que estavam começando e tal, a pessoa falava, vocês não podem perder. Você tem que falar a linguagem direta para uma pessoa só, porque é uma pessoa que está lendo. Então, já nascia esse conceito de self-media lá atrás, no conteúdo da mensagem que a gente passava. Então, não é vocês, é você, porque você tem que conversar diretamente com um consumidor. E uma das coisas que eu trabalho muito nessa questão da redação para a internet, eles colocam um monte de nome em termos em inglês que eu não gosto, mas na verdade é o seguinte, quando você fala para o consumidor, principalmente na internet, eles chamam de palavras-chave e tudo mais, você tem que falar para o indivíduo. E esse é um conceito que em 88, olha só, quando a Jovem Pan lançou o seu manual de radiojornalismo, é uma coisa que a Jovem Pan lá atrás já dizia, você não fala para os ouvintes, embora estejamos em 10 na mesma sala... Eu tenho esse manual. Você tem esse manual. Só eu ouço aquele momento, porque não é uma audição, embora seja coletivo, eu tenho a minha interpretação, você a sua, ele a dele, e assim sucessivamente.
Então, até hoje eu trago essa lição que eu falo com o ouvinte, com o telespectador, com você que está aí me assistindo agora, porque é uma pessoa, embora você aí está aí com mais 3 pessoas na sala, você está assistindo a nossa entrevista e você tem uma interpretação dela. O do lado necessariamente não tem a mesma. Exato. Então, e essa é uma coisa que o marketing digital, que o digital traz muito forte. Muito forte, muito forte. E é nesse sentido que a gente precisa estabelecer, estruturar a empresa para que ela, primeiro que ela converse, que ela faça o self-media, né? Porque é ele que tem o micropoder. Então, é justamente esse canal de comunicação bastante estreito é que as empresas precisam interpretar. O que se vê muito, inclusive resquícios do passado, em que as empresas desenvolviam um produto e a concentração dela era no produto, né? Tanto que Sim. A gente conhece a velha frase do Ford, né? Vou produzir carro de qualquer cor desde que seja preto. Então, a concentração era no produto. Nós ainda vemos muito isso. Fala-se, tem muito discurso de empresários, de gestores falando, não, nosso consumidor tal, mas a concentração tem muitas vezes é no produto. Então, quando você realmente, de forma bastante legítima, olha para o consumidor e tenta encaixar o produto às necessidades que ele realmente apresenta, aí a propaganda é só um detalhe. É só um detalhe. Né? O Peter Drucker fala isso, né? Que o produto ele tem que se moldar ao necessidade do consumidor, de tal forma que ele não precisa ser vendido. Ele passa a ser comprado. Né? E como é que chama? O Steve Jobs que dizia, né, que ele produz coisas que o consumidor até então não sabia que precisava. Isso, são as necessidades latentes. Né? Que aí é onde ele vai buscar essa informação e aí ele produz quando o cara fala, nossa, eu não sabia, e poxa, isso aqui é legal, eu preciso disso realmente. Quer dizer, é o produto focado no indivíduo, na necessidade do você cliente. Pega até a interação, por exemplo. Eu tenho um filho de 3 anos, tenho 3 filhos, o mais novinho 3 anos. Quando ele tinha 2 anos, ele pegava o celular da minha sogra, vó, né? Tem que deixar tudo vó o neto pode fazer, tudo. Pode tudo. Então ele pegava o celular e ficava lá, vendo fotos assim. Eu olhava aquilo e falei, caramba, parece que nasce sabendo, mas é justamente isso que o Jobs fez, de identificar uma necessidade que está latente e que de repente ele transforma isso, ele consegue transformar isso num produto e a coisa só acontece de forma até natural. Eu e o Edson, acho que você é de casa também, somos do tempo em que quando a gente chorava, nascia, acabava de sair da barriga da mãe, tomava um tapinha na bunda e chorava. Hoje a criança nasce e manda um WhatsApp para a mãe, cheguei. Funciona mais ou menos por aí. Estou entrevistando aqui o Edson Goulart, grande amigo, consultor de marketing, publicitário, e que está lançando o livro. Hoje, inclusive, ele está lançando esse livro aqui, que é o Marketing Sem Cera, o sucesso no marketing de serviço. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho, a gente continua batendo um papo sobre esse assunto que eu tenho certeza é interessante para você também. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre, Edson Goulart aqui comigo, ele que é publicitário, faz palestras e vive dando consultoria de marketing, mas ele atualmente trabalha no grupo JLJ, que eu gostaria que você falasse para a gente o que exatamente esse grupo faz. Bom, o grupo JLJ é um grupo bastante amplo em termos de atividades, tem basicamente 4 divisões, tem a divisão de alimentação com a NutriPlus, que muita gente da região conhece. Aqui em Dayatuba tem, inclusive, a NutriPlus. Isso, tem a Ômega também. Nós temos também a divisão de serviços especializados, tem a divisão também na área ambiental e, vamos dizer, ecossistema. Inclusive são coisas que a gente está delineando ainda, nós estamos sofrendo um trabalho de governança, uma consultoria de governança, a gente está colocando em ordem, digamos assim, o grupo teve uma ascensão muito rápida, então muita coisa a gente está colocando em ordem. E eu respondo pelo marketing das empresas VKN, que é uma divisão também do grupo, que tem a VKN Motors, que trouxe a Chery
para o Brasil. Que é uma marca chinesa? É uma marca chinesa de veículos de passeio e vencidos os anos iniciais de contrato, os chineses assumiram a operação no Brasil e agora nós estamos com a linha de utilitários da Chery, que é a Rely. E temos algumas novidades aí, mais daqui a alguns meses, de outros veículos que a gente está trazendo na linha de utilitários e também veículos de passeio, mas são coisas ainda que a gente não pode externar, até porque existem contratos que a gente precisa respeitar. E tem também outras empresas VKN, que são consórcios, seguros, e agora também a Meridional Veículos, que é uma locadora de veículos, que está também passando para a marca VKN. Tá. O Edson trabalhou muito tempo no Gandini, no consórcio Gandini. No na verdade, Gandini. No grupo Gandini, inclusive, tem um carinho muito grande pela família Gandini, são grandes amigos. Eu trabalhei 4 vezes no grupo Gandini. Então eu já fui e voltei algumas vezes aí. Depois você foi para Rio Preto. Eu fiquei quase 10 anos em São José do Rio Preto, exercendo ali a consultoria pura e simples, né? E também digamos assim, consultoria, mas também trabalhos de propaganda. Tá. E agora você voltou para cá faz pouco tempo, né, que você está aqui de volta? Faz né? 2 anos. 2 anos e meio. Eu me lembro que um dia eu tive que ir para Rio Preto fazer um treinamento lá, você falou, pô, minha cidade querida, eu tô aí, tal. Eu gosto muito. Quente para chuchu. É quente, mas é quente nos 2 sentidos, também no calor humano, né? É muito bom. Quem foi para lá, eu tenho vários amigos que foram para lá e adoram a cidade e tudo mais. Sim. Vamos voltar a falar um pouquinho do livro. O Edson está lançando hoje lá na Temec, em Itu, o livro Marketing Sem Cera, o sucesso no marketing de serviço. E nós estamos falando aqui justamente esse novo conceito do marketing, que é justamente o indivíduo, né? O focado no serviço, no que realmente o cliente quer, o consumidor quer, e não necessariamente no que eu quero produzir ou vender. E ao longo do tempo isso veio... É uma ciência em evolução constante, na verdade, né? Uhum. Como é que você avalia, principalmente aqui no interior, porque isso é uma coisa muito interessante, eu sinto muito isso, né? Eu costumo dizer que aqui em Indaiatuba é uma cidade maravilhosa, mas ela é alta para carpir e baixa para roçar. Porque todo mundo vê essa cidade pujante, maravilhosa, avenidas largas, iluminada, maravilhosa, só que a mentalidade do consumidor, do comerciante principalmente aqui, é uma mentalidade ainda provinciana. A gente percebe isso no contato, no dia a dia. Então quando você fala de internet pro cara, então para ele o que é a internet? É tirar umas fotografias e botar no Facebook. Ponto. E é de graça. E é de graça. O pensamento é esse. É esse, e é de graça. Quer dizer, não tem uma lógica. A assessoria de imprensa, então, é ufanismo, é jogar dinheiro fora. Porque a pessoa não consegue entender o conceito disso. Uhum. Como é que você avalia essa questão nessas cidades menores, que demora para o cara incorporar isso aí? E aí quando ele incorpora, já está no próximo, né? Já o bonde já passou. Uhum. Como é que você avalia isso? Então, Jair, você me fez lembrar de um episódio que veio um palestrante, um publicitário de uma agência famosa nos anos 90, ele veio para Itu dar uma palestra, e o Duca Palácio, que nosso querido Duca. Nosso querido Duca, saudoso Duca. Ele fez um comentário comigo, ele falou assim, pô, esse pessoal vem aqui, eles dão exemplos só de empresas, grandes empresas, e a gente fica assim pensando, e o pequeno empresário, como é que faz? Aqui eu faço até uma mistura, eu dou grandes exemplos de pequenos que são grandes, né, no conteúdo. Então eu acho assim, primeiro que existe um discurso muito forte de coisas que realmente ficam inacessíveis para o pequeno comerciante, enfim, para o pequeno empresário. Por outro lado, existe o problema de que todo empresário ele tem muito de marqueteiro. Conhece tudo. Sabe tudo. Conhece. Então aí eu tenho uns clientes assim que é difícil. Eu também já tive bastante assim. Mas isso é uma coisa que tem que ser vencida justamente por consultores que realmente fazem algum trabalho na área de marketing, de propaganda, agências de propaganda, enfim. Mas precisa se deixar claro o seguinte, que o consultor, ele precisa do empresário tanto quanto o empresário precisa do consultor. Eu lembro que quando eu fui para São José do Rio Preto, eu acabei me especializando em marketing para empresas de tecnologia da informação.
E no começo, e eu deixava muito claro, eu não entendo nada de tecnologia. E eles falam, mas como é que você pode, não entendendo nada de tecnologia, não entendendo da vertical de negócio que a gente atua, como é que você pode nos ajudar? Eu falei, bom, eu ajudo com aquilo que vocês não têm especialização, que é o marketing. Então, é um caminho de mão dupla. Nós precisamos nos apoiar para fazer um bom trabalho. Então, eu preciso de você tanto quanto você precisa de mim. O problema é quando você pega consultores com a arrogância natural do setor, né? Que se posta, não, eu sou o dono da verdade. Você faz 40 anos que você está no seu negócio, mas eu conheço. Aí a coisa começa a complicar. E vice-versa. O cara fala, olha, eu estou há 40 anos no negócio, você não entende nada. Então, os extremismos aí... Não viram. Acaba não colaborando uma coisa com outra. Então, acho assim, precisa haver uma abertura tanto do empresário, do gestor, quanto do consultor, para que a coisa realmente ande e seja produtiva, seja eficiente e eficaz. Né? Eu vou citar até um exemplo de um cliente meu que ele chegou à conclusão que ele tinha que ter uma loja virtual dos produtos dele lá. Falei, claro, isso é fantástico, vamos lá, vamos botar, tal. Ele falou assim, mas você entende alguma coisa do meu setor? Eu falei, nada. Isso, olha, eu já ouvi muito essa frase. Nada, não entendo nada. Só que você quer colocar uma coisa na internet, você entende alguma coisa na internet? Ele falou, nada. Eu falei, então, é por aí. É justamente isso. Vamos lá. Rapaz, eu fiquei 6 meses ali, chegou uma hora que eu queria bater no cara, porque é o seguinte, ele falava assim, mas tá tudo aí. Aí aonde? Tá lá no almoxerifado. Eu falei, mas então, eu não posso entrar no almoxerifado e fazer um levantamento do teu almoxerifado, porque eu não conheço a sua área. Você tem que dizer para mim o que você tem, quanto custa e como você quer vender. Deixa que na internet eu me entendo. Rapaz, mas foi difícil. Foi difícil. E no fim das contas, ele desistiu da ideia, porque na cabeça dele, Edson, era muito trabalhoso ele ter um levantamento de 100% do almoxerifado dele, botar um cara lá só para cuidar do almoxerifado e dizer, olha, o senhor tem tantos R$1.000 em peças aqui e cada peça custa tanto. E aí ele chegou para mim e falou, mas isso é muito complicado, dá muito trabalho. Então tá. Não tem o que fazer, quer dizer, isso que você falou. Se o outro lado não entende e quer estar na internet por estar, porque isso também tem uma coisa de vaidade, né? Quando você fala internet, eu preciso estar na internet. O que o cara quer ter? Um Facebook, uma fanpage, um site e uma loja. Aí você fala para ele, agora nós precisamos movimentar isso. Mas como movimentar isso? O senhor tem que pôr um dinheirinho aqui, nós temos que fazer uma estratégia de divulgação no Google, tal. Ah, mas isso não é de graça? É complicado. O pequeno, ele vê o grande fazer e ele acha que é só pôr lá. Não é? Exato. Eu vejo isso com uma grande dificuldade, uma barreira muito grande. Infelizmente tem essa barreira, mas eu acho que é uma coisa assim, acho que todos nós, profissionais do setor, nós temos que buscar vencer essas barreiras, né, e ensinar, né, o nosso público, que são os empresários, a ter uma postura diferente, né? Então, e eu tenho inclusive um cliente que é uma empresa familiar, o pai é um cara mais complicado, como a gente já disse aí, pequeno e microempresário, conhece tudo de marketing, né? Mas o filho entende essa dificuldade do pai entender a tecnologia e ele deixa que meu pai eu dobro. Então, temos que ir caminhando com essas coisas aí. Agora, Edson, por que do livro? Da onde veio a ideia? Então, Jair, na verdade, como eu até citei para você agora há pouco, que eu tinha essa coisa, quando eu comecei com o marketing, eu já me incomodava com essa postura, né? E isso veio, digamos, crescendo. O livro, efetivamente, eu comecei a escrever 5 anos atrás. Puxa, 5 anos atrás. 5 anos atrás eu fiz um retiro, digamos assim. Eu fui num sítio em Miraí, perto lá do Espírito Santo, na zona da Mata Mineira. Fiquei 15 dias sem internet, sem telefone. Isso é bom. Para um sítio de um grande amigo meu, Luciano Ruschel. E eu fiquei lá para dar o start inicial, que foi realmente o principal conceito do livro, foi lá. Mas assim, é algo que vem sendo construído dentro de mim já há muito tempo. Anos. Então, digamos que isso aqui é a materialização de tudo que eu venho trazendo no meu trabalho. Eu me lembro que outro dia eu vi você
falando alguma coisa do tipo assim, mais uma parte cumprida do meu sonho. Eu falei, ou ele mudou de emprego, aconteceu alguma coisa. Depois você aí você falou do livro, eu falei, naquele dia ele estava terminando o livro, entregando o livro. Eu acho que foi isso. É porque muita gente acompanhou meu trabalho. Antigamente eu escrevia um white paper mensal com algumas ideias e tal, e eu parei de escrever para escrever o livro. Entendi. E foi assim uma coisa que as pessoas que estavam acostumadas falaram, pô, por que você parou? Porque eu estou escrevendo. E eu propaguei. Estou escrevendo o livro, que é justamente para eu amarrar um compromisso com os meus amigos. Porque daí eu comecei a ser cobrado por isso também. É porque isso é verdade, a gente começa a escrever e depois fica lá, né? Eu tenho, a minha mulher é o meu grilo falante. Por que você não está escrevendo o livro? Cadê o livro? Por que você não fez o livro? Eu não aguento mais, eu tô a ideia, não, mas você tem que escrever pelo menos um pouquinho e tal. Então, e aí de vez em quando você para e dá aquela mexida nele, né? É que nem aquele angu, de vez em quando você tem que dar aquela mexida e tem uma hora que você tem que mexer. Né, Jair, assim, principalmente um tema que tem assim, um embasamento científico, é uma coisa que você não consegue escrever. Eu até brinco com as pessoas, meu próximo livro vai ser um romance, porque daí você escreve o que você quer, você não precisa comprovar nada. Mas não desmerecendo o romance. Não, mas é que mas é uma coisa compromisso assim que, puxa vida, um livro científico é muito complicado, porque você tem que realmente ter comprovação, você tem que seguir uma metodologia. Tem referências, né? Exatamente. Então isso é um pouco penoso, mas é muito gratificante você chegar no final da obra. Né? Por isso que eu postei algumas coisas no Facebook. Estou terminando. Estou terminando, mas é legal. Bom, vamos lá. O Marketing Sem Cera, que é esse livro aqui, gente, ele vai, deixa eu colocar para cá, o Marketing Sem Cera, ele está sendo lançado hoje em Itu, na TEMEC, a partir das 19 horas. 19 horas, a TEMEC fica, você tem endereço de cabeça aí? Rua Cuiabá, 61, Bairro Brasil. No Bairro Brasil. Então, é pertinho ali do Senai, é um pouquinho para cima do Senai ali. Do fórum, né? Atrás do fórum, da rodoviária, então não tem como errar. Então, eu espero que você tenha um grande sucesso, porque realmente é um trabalho que merece ser lido e apreciado em doses homeopáticas. Obrigado. Edson, brigadão, sucesso mais uma vez, foi um prazer muito grande revê-lo. Eu que agradeço. E estaremos lá mais tarde. Opa, legal. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência, a paciência de estar sempre conosco aqui, acompanhando a nossa gloriosa TV Indaiá. E eu fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz.